Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Cerenza e hoje vamos falar sobre fascite plantar, uma patologia que é muito prevalente tanto em atletas quanto em pessoas sedentárias. É a patologia ortopédica mais frequente nos consultórios, nas clínicas da parte ortopédica, com certeza. Vamos lá, vamos começar pela definição dessa patologia. A fascite plantar é uma dor na região plantar, especificamente, dor ou uma sensibilidade aumentada que está restrita na região da planta do pé, ok? A gravidade dessa patologia ela pode variar desde alguma pequena irritação depois de grandes esforços ou de grandes períodos andando ou em pé, como também uma limitação funcional importante, uma dificuldade grande para deambular, uma dificuldade grande para se deslocar de um lugar para o outro. Para a gente entender um pouquinho melhor da etiologia e da definição da fascite plantar, o que a gente tem que entender? A gente tem que lembrar da fáscia plantar. Então, via de regra, a dor começa na região da inserção no calcâneo, então no tubérculo medial do calcâneo, na região mais medial do calcâneo, só que a dor ela pode se estender por toda a face, então por toda a planta do pé. A etiologia que eu falei um pouquinho anteriormente, ela é desconhecida. As melhores teorias advogam que provavelmente existe um desbalanço na capacidade de absorver carga e na demanda que essa fáscia é submetida. Mas a gente conhece alguns fatores de risco, por exemplo, o excesso de peso, o fato de ficar muito tempo em pé, então algumas profissões, por exemplo, que permanecem muito tempo em pé, que andam muito tempo, são fatores de risco para desenvolver a fascite plantar, e a amplitude de movimento diminuída da primeira articulação metatarsofalangiana, a articulação ali do hálux, porque ela é importante no mecanismo durante a marcha para dar essa flexibilidade para a fáscia plantar. A incidência ela não é tão certa, porque os estudos variam muito os resultados, mas estima-se que 7% da população acima dos 65 anos tem fascite plantar. Quando a gente pensa só na corrida, ela representa 1/4 de todas as lesões. E isso é bem importante. Quando a gente está falando do pé, claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma ideia da magnitude da prevalência dessa doença, mais de 1 milhão de consultas em serviços de saúde estão relacionadas à fascite plantar. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, eu até já falei disso, mas ela afeta tanto pessoas sedentárias quanto praticantes de atividade física, principalmente atividades físicas que envolvam a corrida, ok? E o gênero parece não influenciar. Então, tanto homens quanto mulheres têm uma incidência e prevalência bem próxima da fascite plantar. Agora, para falar dos melhores tratamentos que nós, fisioterapeutas, podemos realizar para os pacientes que têm fascite plantar, eu trouxe esse guia de prática clínica que foi publicado na JOSPT, que é uma das melhores, ou talvez a melhor revista de fisioterapia na parte ortopédica e esportiva. É um guideline que nem é tão novo, ele é de 2014, então é possível que algumas dessas recomendações já tenham mudado um pouquinho, mas isso aqui é o que a gente tem de melhor hoje ainda, ok? Então, quando tiver alguma coisa que pode ter mudado, eu falo para vocês o que provavelmente já mudou. Então, só para a gente entender como que funciona o guia de prática clínica, cada uma das condutas que eu vou mostrar tem um nível de recomendação, e esse nível vem por letras, pode ser A, B, C, D, E ou F, sendo que o A é uma evidência forte, onde a gente tem vários estudos randomizados, clínicos de alta qualidade. O B é uma evidência moderada, quando a gente tem pelo menos um estudo bom, de boa qualidade metodológica, e alguns estudos com qualidade metodológica inferior. A gente tem a evidência C, que é uma evidência fraca, é onde a gente não tem nenhum estudo de alta qualidade, mas tem alguns estudos de qualidade inferior que demonstram a efetividade dessa terapia. A gente tem a D, que são evidências conflitantes, então aqui a gente pode apresentar alguns artigos que falam que a técnica funciona, por exemplo, e outros artigos falando que ela não é efetiva, ok? Então, não fica muito claro se a gente indica ou não. Tem a evidência E, que é uma evidência apenas teórica, então, por exemplo, às vezes por estudos em animal, estudos in vitro, ou estudos biomecânicos, então uma evidência um pouco mais fraca, mas que dá subsídio para outros estudos. E tem
é o nível de recomendação F, que é baseado única e exclusivamente na opinião dos especialistas, dos experts. E aqui, só para vocês entenderem o que a gente viu naquele slide anterior, que tinha nível 1, 2, 3, 4 e 5 dentro das caixinhas dos níveis. Então, artigo nível 1 são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos randomizados de altíssima qualidade. O 2 já são ensaios clínicos que têm algumas falhas metodológicas. O 3 são outros desenhos de estudo com uma qualidade metodológica inferior, então exemplo de caso controle, estudos retrospectivos. O 4 já é um nível ainda mais inferior, e um exemplo deles são as séries de caso, e o 5 também são a opinião dos especialistas, então nível mais baixo de evidência. Agora vamos lá para as condutas. O que a gente pode fazer e com qual certeza de que aquilo vai ajudar o paciente? Então, a terapia manual. A terapia manual é nível A, é evidência muito forte, ok? Então, os clínicos, nós fisioterapeutas, podemos e devemos usar a terapia manual, tanto pensando na mobilização de tecido mole, quanto nas mobilizações articulares. E a terapia manual ela vai ajudar tanto na diminuição da dor, quanto na melhora da função desse paciente. Então, tem uma série de técnicas de terapia manual que a gente pode utilizar, tanto para a liberação ali da fáscia, quanto trabalhando em articulações chaves. Principalmente, vocês lembram que um dos fatores de risco é a diminuição da mobilidade da articulação, da primeira articulação metatarso-falangiana. Então, ali pode ser um ponto que a gente vai trabalhar com a terapia manual. A diminuição da dorsiflexão do tornozelo também pode ser algo que a gente trabalhe para ajudar nessa mecânica da fáscia plantar. Uma segunda técnica que a gente pode utilizar são os alongamentos, também com nível A de evidência. Então, a gente pode fazer esse alongamento tanto da fáscia quanto da musculatura do gastrocnêmio sóleo. E isso vai ajudar a gente a controlar a dor, não especificamente para a função, mas para a dor. Mas indiretamente a gente acaba trabalhando na função também. Agora os tapings. E aqui eu falo de bandagem, ok? Tanto de bandagem rígida quanto de bandagem elástica. Então, a gente tem nível A também, que os clínicos podem usar essa bandagem antipronação para redução da dor e melhora da função. Nessa primeira parte aqui, essa bandagem antipronação é bandagem rígida, ok? A bandagem elástica a gente pode usar tanto na fáscia quanto no músculo gastrocnêmio para reduzir a dor, mas agora apenas no curto prazo, ok? É um estudo pequeno que demonstrou melhora clínica da dor apenas no curto prazo. Por isso a gente tem essa evidência nível A. Agora as órteses, que nesse caso são as palmilhas. Essas palmilhas, eles ressaltam que ela pode ser tanto pré-moldada, pré-fabricada, ou elas podem ser sob demanda específica para o paciente. E ela também é nível A de indicação. Então, a gente pode utilizar essas órteses para suportar o arco longitudinal medial e o calcâneo. Isso vai ajudar muito pacientes que têm o pé plano, ok? Porque ele vai conseguir redistribuir melhor a carga na face plantar. Outra coisa que é importante é sempre a gente associar a órtese com os alongamentos e com a terapia manual. Outra indicação nível A, que a gente acaba vendo muito menos, é a utilização de tala noturna. Essa tala noturna é como se fosse uma órtese para manter o tornozelo em posição neutra durante a noite. Isso faz com que a face plantar ela fique numa posição alongada, ok? E isso ajuda os pacientes que têm aquela dor muito forte nos primeiros passos do dia, que é uma característica muito comum de quem tem fascite plantar. Então, ela tem uma indicação bem direta. É esse paciente que sofre muito nesses primeiros passos do dia, então ele pode utilizar essa tala durante um período mais crítico, mais agudo, para evitar que ele tenha essa dor tão forte nesses primeiros passos. Agora vamos sair um pouquinho das indicações nível A e vamos para uma indicação nível D. Vamos lembrar o que é o nível D? São indicações contraditórias. Então a gente tem estudos mostrando uma boa efetividade dos agentes físicos e outras mostrando que ele não tem uma boa efetividade. Então, quando ele fala de agente físico, ele começa no guia de prática clínica de maneira mais geral. Então, ele fala, primeiro, que a gente tem que usar, de preferência, terapia manual, alongamento e as órteses, ao invés dos agentes físicos. Entretanto, ele fala que a iontoforese pode fornecer alívio no curto prazo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de outras modalidades de agente físico. O laser de baixa intensidade. Agora, o nível de indicação é C, ok? Então, você tem
poucos estudos e estudos de uma qualidade metodológica inferior, mas que demonstram uma boa efetividade da terapia laser de baixa intensidade para reduzir a dor e melhorar a disfunção. Isso aqui, a gente tem uma série de estudos com laser terapia nessa área, então provavelmente essa indicação nível C possa melhorar na próxima atualização do guideline, ok? O que falta provavelmente é a melhora da dosificação, da frequência de aplicação e muito provavelmente os melhores resultados que vêm com o laser são associados ao exercício, à terapia manual e às outras modalidades de tratamento. A fonoforese cai num caso muito parecido com o laser de baixa intensidade, então ela é nível C, e a gente pode utilizar a fonoforese associada ao cetoprofeno gel para reduzir a dor desse paciente, mas também essa indicação é baseada em estudos de qualidade metodológica inferior. Já o ultrassom propriamente dito, sem nenhum tipo de medicação associada, é nível C, mas agora para não recomendar, para a gente não utilizar. Então, baseado em estudos de baixa qualidade metodológica, eles não indicam o uso do ultrassom terapêutico. Agora, em relação a calçados, o que eles querem dizer com calçados? São calçados normais, mas que têm alguma adaptação, alguma característica importante. Via de regra, o que a gente pode prescrever de calçado para esse paciente com fascite plantar? Vamos dar um exemplo. Se ele tem um pé plano, valgo, a gente colocar um calçado que tem a região posterior ali do calçado, que a gente chama de contraforte, para dar mais estabilidade para o retropé, a gente pode auxiliar a tirar um pouco da sobrecarga mecânica da face plantar. E se a gente utilizar esse calçado associado com uma palmilha, isso pode potencializar os resultados. Então, também é uma indicação nível C, baseada em estudos com baixa qualidade metodológica. A gente tem a educação do paciente para perda de peso como um nível de evidência E, então um baixo nível de evidência, mas que tem teoricamente, teria grandes benefícios, que é fornecer educação ou encaminhar esse paciente para um nutricionista. O que a gente tem que ficar claro aqui? O excesso de peso, ele é um fator de risco para desenvolver a fascite plantar. Acontece que a gente não viu em nenhum estudo que esse aconselhamento ou que você encaminhar esse paciente para um nutricionista ou para um médico endocrinologista ou um nutrólogo vai melhorar ou vai diminuir a chance desse paciente desenvolver a fascite plantar, ok? O que acontece é que não existe esse tipo de estudo ainda. Agora vamos falar do exercício terapêutico e da reeducação neuromuscular, que são coisas que caminham juntas. A gente pode encontrar, hoje está muito na moda, o pessoal fala do foot core, que é trabalhar a musculatura do pé. Então, aqui, nessa época, 2014, vamos lembrar, o nível de indicação de exercício para a região do pé era nível F, ou seja, era baseado na opinião de especialistas. Isso aqui é uma área onde se evoluiu bastante. Então, a gente tem hoje já estudos melhores, mostrando que o exercício terapêutico, quando associado à órtese, à terapia manual, ao alongamento, ele tem sim o seu papel, ok? Então, eu acredito muito, próxima vez que esse guideline ele for reconduzido, ele for refeito, né? Ele for atualizado, a gente pode encontrar um nível de evidência um pouco superior do exercício terapêutico para a fascite plantar. Para a gente finalizar aqui, o dry needling ou o agulhamento seco, ele também não tem estudos de boa qualidade metodológica, então é nível F de recomendação, ou seja, baseado na opinião de especialista, e os especialistas eles não recomendam a utilização dos agulhamentos secos ou do dry needling para fascite plantar, ok? Isso aqui também é algo que pode evoluir, talvez de 2014 para cá tenha saído novos estudos mostrando a efetividade ou não do dry needling para esse perfil de paciente. Bom, galera, finalizamos aqui mais um vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não segue o canal, clica no sininho para você seguir, para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Um abraço!